A Justiça do Trabalho, ela sempre foi, como algumas pessoas, odiada por uns e amada por outros. Eu chorava na rua Conselho Cristiano 29, esquina de 7 de abril. Um prédio comum, foi ali que eu tomei posse e comecei. Aí eu entrei, gostei, fiz um monte de amigos lá dentro. Nunca mais saí depois que aposentei só. Entrava-se, tinha um relógio ponto ali na entrada, logo na porta. Tinha um bar que era do Silvio, que depois foi oficial de justiça. Eu ingressei no tribunal em 1964, considero o primeiro concurso público que o tribunal providenciou, né? E quando eu terminei a minha 11ª folha, eu fui toda orgulhosa mostrar para a Dona Ivone. Ela disse: "Você não datilografou no verso?" Eu falei: "Não." Ela disse: "Então, sinto muito, mas o serviço está perdido." Isso é muito triste. Bom, eu pedi uma licença para cuidar dos problemas, porque eu não podia voltar. Sei que o fato foi concedida a licença por 2 anos, então eu deveria voltar daí 2 anos, mas eu nunca pude voltar. E na data que deveria comparecer, eles moveram um processo administrativo para me demitir. E aí que eu fui demitida. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora do Brasil. Eu acho que eu trabalhei todo o tempo sem uma falta. E como eu nunca ficava doente também, nem para dar licença. Me lembro de um tiroteio que houve perto do prédio da Justiça do Trabalho. Não tinha esconderijo de comunista. Bom, metralharam o apartamento. O exército metralhou. Essa época da Revolução. Afora os momentos assim, de tensão devido aos 21 anos de ditadura, era uma época que era muito mais assim, eram bem menos funcionários e era uma família, todo mundo conhecia todo mundo. Eu sei que de madrugada eu estava em cima de um monte de caixa, não sei aonde, lá no primeiro subsolo, segundo subsolo, são 4 subsolos, né? Sujo, suado, cansado que nem... Mas como eu, todo mundo participou. Foi uma aventura, uma epopeia. Trabalhava de office boy na época, né? Então eu sempre passava pela porta do tribunal, às vezes com colegas de trabalho, e eu falava assim: um dia eu vou trabalhar nesse prédio aqui. Eu fiz concurso para trabalhar nesse prédio. Eu fui assim num grupo, vamos dizer assim, de 10 casais, quer dizer, 20 pessoas. A única mulher que trabalhava era eu, mas enfrentei bem. Tanto era comum que eu tinha funcionários que iam casar e eu chamava na minha sala e falava assim: olha, não saia do emprego, case, mas não saia, porque aconteceu comigo. Naquele tempo, a Justiça do Trabalho, as meninas se vestiam para se exibirem. E estava sempre ruim a verba, estava sempre zerando. E cada vez que zerava, eu corria para lá. A minha função era essa, correr atrás do dinheiro em Brasília. Por isso que eu viajava muito. Amadureci muito trabalhando. Eu aprendi a resolver meus problemas, a cabeça fica outra. Eu aceito mais as coisas que no trabalho não aceita. A gente que pegou tudo isso daqui, vê como cresceu aquilo virou uma cidade. O que era, nossa Senhora.
Bom, tinha meu pai, que foi presidente do tribunal, tinha meu irmão Luiz Antônio, que mora em Santos, tinha a Renê, minha irmã. Quando eu completei os 18 anos, acho que foi nessa faixa etária, eu estava a trabalhar, fui nomeado pelo juiz, o presidente, funcionava na rua Conselho Cristiano 29. Foi ali que eu tomei posse e comecei. Não sei se eu fui direto, não, acho que foi na terceira junta, Carlos Bandeira Arias era o presidente. Era datilógrafo com aquelas máquinas antigas. Muitos colegas que foram diretores de secretaria fizeram concurso para juiz e foram nomeados juízes. Quando não havia acordo, julgava o processo ali quase que na hora. Eu me lembro de um tiroteio que houve perto do prédio da Justiça do Trabalho. Não tinha esconderijo de comunistas, eles eram metralhadores. Essa época da Revolução. Eu me lembro do juiz esquerdista naquela época, Carlos Figueiredo Sá, era um advogado, tinha muito, Rio Branco Paranhos. Então eu percebi que eu estava num antro de comunistas. Aquele era um prédio comum, da Rego Freitas, nós fomos para, não sei, nós chegamos a ir para a Luz lá, o prédio era de uma fábrica de tecido. Eu ia toda noite a Santos para assistir 3 horas e voltava para jantar à meia-noite. Meu pai era muito amigo do Adhemar de Barros. E de procurador do Estado, ele foi depois nomeado juiz do trabalho. Era aquela, como chama hoje, a nomeação de família, tinha muito, usava. Entrei, gostei, fiz um monte de amigos lá dentro. Nunca mais saí depois que aposentei só. Tanto era comum que eu tinha funcionários que iam casar, falavam assim, olha, não saia do emprego. Case, mas não saia, porque aconteceu comigo. Mas eram raras as mulheres. Agora, no tribunal não tinha na junta, né? O diretor lá do tribunal, o doutor Mário Pimenta de Moura, falou assim, olha, vamos parar com essa vida de passear, você vai trabalhar comigo, vai cortar essas unhas, você vai ser datilógrafa. Quando foi no fim do dia, eu falei, Valdir, ainda bem que hoje é quinta-feira, eu não vou trabalhar amanhã. Mas eu acostumei logo. Horário eu tinha, nós 11 às 7, né? E sábado não trabalhava. Embaixo tinha o bar, fazia um bacalhau. A gente comia o bacalhau, mas era muito animado. A gente conhecia todo mundo, né? Aí que nós fomos lá para perto da Estação da Luz, depois para Rio Branco e depois para Consolação.
Eu tinha uma sala espetacular, a Isabel muito caprichosa, ela que bolou toda a mudança, aquelas portas de ferro contra incêndio, né? Naquela época era uma maravilha, hoje em dia não é nada. Eu amadureci muito trabalhando. Eu aprendi a resolver meus problemas, a cabeça fica outra. Eu aceito mais coisas que ele trabalha não aceita, né? Para falar a verdade, eu tenho tudo que eu quero, graças a Deus. Agradeço a Deus e a meu pai, sabe? A vida que eu levo. Simples, mas sossegada, né? Quando eu entrei lá em 57, era uma repartição pequena do Poder Judiciário, quer dizer, não tinha prédio próprio, não tinha funcionário. Meu nome é Luiz Antônio de Toledo Leite, eu assumi e tomei posse na Justiça do Trabalho em 2 de agosto de 57. A Justiça do Trabalho tinha um prédio alugado de 10 andares na Rego Freitas. Entrava, tinha o relógio ponto, depois tinha o distribuidor, depois tinha os elevadores, depois tinha uma escadinha, descia, tinha um bar. E o concessionário era o Silvio, antes de ser funcionário. O fato que era muito interessante, que nós não recebíamos por banco. Então descia todos os funcionários da primeira ajuda, formava a fila para receber o ordenado. Por 2 vezes eu recebi uma ligação ameaçando de bomba no prédio. Procura de advogado pelo Exército, Polícia Federal, dentro do prédio. Cheguei lá em Campinas, uma senhora me abriu a porta e falou assim para mim: é só depois do meio-dia. Eu falei: mas eu sou o novo chefe de secretaria, que sou eu. O padre cismou de me perguntar por que aquele carrinho era redondinho e parecia um ovo. Eu falei: sabe o que é, padre? É que quando ele capota, ele já cai de pé. Se eu quer ver uma coisa, eu vou dar uma capotada pro senhor aqui, pro senhor dar uma olhada. Tinha festas e reuniões, e no dia seguinte todo mundo já comentava quem é que saiu com alguém, alguém saiu com o outro. Era uma focaiada louca que tinha aquele negócio. Gente que pegou tudo isso daqui, vê como cresceu aquilo virou uma cidade. O que era, nossa Senhora.
acho que eu trabalhei todo o tempo sem uma falta. E como eu nunca ficava doente também, nem para poder, não, licença, não. Eu gostava de trabalhar. Maria Antônia Sávio, eu entrei no tribunal mais ou menos em 1963. Meu pai tinha uma fazendinha e teve a crise de 29. E por isso nós saímos de lá e viemos morar em São Paulo. Trabalhei no DNF de São Paulo como operário e eu revisava os defeitos dos tecidos. O Carlos Sá era nosso amigo, ele me convidou e falou, está precisando de escriturário, se quiser você vai para lá. Quando eu entrei era na Rigo Freitas. Na Rigo Freitas era um predinho velho, pequeno, apertado. Eles me levaram no DOPS, do ICOD. Eu falei pro rapaz que me interrogava, o senhor quer que eu assine? Ele falou, não precisa assinar, é tudo ilegal. Eu senti uma alegria muito grande, porque eu achava que ele estava sendo processado injustamente. Rasgavam os livros. A polícia foi muito cruel na época. A minha mãe era muito revoltada, ela pegou um pau e falou, venha, que o senhor não entra. Naquele tempo, a gente trabalha, as meninas se vestiam para se exibirem. Tinha muita gente assim rica que tinha ficado numa situação pior e foram nomeadas. Tinha até uma irmã do Portinari, um caráter muito especial. Então ele ajudava todo mundo. O tribunal para mim foi uma coisa muito boa. E eu consegui me manter meus pais. Eu acho que esse trabalho para mim foi uma mãe. Tudo na vida está jogada num tempo e num espaço. Há determinada época da tua vida que você tem que tomar atitudes. Meu nome é Benedicta Sávio, eu fiquei no tribunal uns 15 anos por aí. Tinha na época 5 desembargadores, nada mais. Parece que hoje tem muito mais. E tinha uma amiga que era amiga do Carlos. E ele foi me namorando pelo espelho. Tinha interferência, porque não podia deixar de ser. Ela abriu a apostila e falou, não me dá aqui, não me dá aqui, não me dê aqui. Por isso que é importante a cabeça do magistrado, que ele tenha um sentido social de justiça. Não concebia a ideia de que ninguém fizesse nada. Foi aí que a UDOP chegou lá em casa, a polícia UBAN, Operação Bandeirantes.
Bom, eu pedi uma licença, não pude voltar por questão política e eles me demitiram. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora. Muitos colegas nossos foram presos, torturados, exilados e a gente foi para o Chile. Eu era inclusive companheira do André, nós íamos muito juntos nas manifestações. E o Darcy vivia lá em casa, o Darcy era, inclusive disse que foi apaixonado por mim. Portugal foi a melhor de todas. Cheguei no pátio, a senhora falou, boa noite, senhorita. Tão linda. Eu falei, meu Deus, só minha língua, não, eu quero falar em português, bonito. E eu voltei de navio. Aí eu entrei com processo no tribunal e foi aprovado por unanimidade. Me reintegraram no tribunal. Tive muitas alegrias, tive tristezas, vivi, enfim. Quer dizer, quando ele soube que era Deise Conrado, ele pegou, mandou eu entrar. E eu tropecei no meu guarda-chuva e caí no meio da sala. E ele falou, está contratado, não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Meu nome é Deise Conrado Bach. O último cargo em que eu estive no tribunal foi de diretora do serviço de certidões, traslados e arquivo geral. E quando eu terminei minha 11ª folha, eu fui toda orgulhosa mostrar para a Dona Ivone. Ela disse, se você não datilografou no verso? Eu falei, não. Ela disse, então, sinto muito, mas o serviço está perdido. E a gente podia fazer no máximo com 4 cópias datilografadas, porque senão ficava meio borrado, que eu não sei se vocês conhecem o que é papel carbono, mas era com ele que nós trabalhávamos. Era tudo muito apertado, as salas eram muito pequenas, as mesas quase que batiam uma na outra. Me lembro até que tinha um cinema na frente do tribunal. O ano inteiro passava filme pornográfico, na Semana Santa passava A Vida de Cristo. Eu fui assim, num grupo, vamos dizer assim, de 10 casais, quer dizer, 20 pessoas, a única mulher que trabalhava era eu. Afinal de contas, ser a chamada de baronesa é muito chique e muito lisonjeada. Porque o meu setor atendia público o dia inteiro, entende? Então você aprende a ser educada, mas ao mesmo tempo ser firme. Sempre gostei muito do tribunal e de tudo que eu fazia lá, mas principalmente estar no tribunal me era muito gratificante. A única coisa que eu sinto do tribunal, saudade.
E estava sempre ruim a verba, estava sempre zerando. E cada vez que zerava eu corria para lá. A minha função era essa, correr atrás do dinheiro em Brasília. Meu nome é Edson Vieira Pinto, ingressei no tribunal em 1964. Eu considero o primeiro concurso público que o tribunal providenciou. Aquilo foi uma proeza, aquilo foi épico. Os carros velhos, máquina de escrever velha, tudo caindo aos pedaços aqui. E era justamente a área de orçamento e finanças que ninguém queria, né? Sujo, suado, cansado que nem cachorro doido. Mas como eu, todo mundo participou. Foi uma aventura, uma epopeia. E de um dia para o outro ele resolveu, tá bom? O homem era uma fera. Eu fiquei no tribunal a noite inteira, não vim dormir em casa, para poder fechar a papelada para mandar para o Brasília no primeiro malote, né? Você vai ter que esperar um pouco de tempo, porque quem tem Rivelino, falou para ele, quem tem Rivelino é duro achar um substituto. Os aperitivos de fim de expediente, os campeonatos de sinuca que a gente fazia. E eu vim para cá, fui fazer curso de história de quadrinho, desenhei, me diverti aí com a boca. Sem amor não existe nada. E eu dei o melhor de mim e recebi o melhor de todos. A Justiça do Trabalho, ela sempre foi, como algumas pessoas, odiada por uns e amada por outros. Meu nome é Luiz da Silva Falcão, o meu cargo de carreira é analista judiciário executante de mandados. Eu prestei concurso no ano de 81 e tomei posse no dia 30 de março de 1982. Trabalhava de office boy na época, né? Então eu sempre passava pela porta do tribunal, às vezes com colegas de trabalho, e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse prédio aqui, eu fiz concurso para trabalhar nesse prédio. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu entrei na sala da Dona Isabel, e ela olhou para mim e eu sorri para ela. Ela falou assim, com um sorriso destes, você não precisa pedir, você basta sorrir. Eu queria ser juiz, mas diretor, eu nunca tinha pensado. Houve uma enchente muito grande na cidade de Catanduva. No meio da madrugada, nós fomos acordados no hotel aos gritos. Corram, corram, corram que a cidade vai encher, a cidade vai encher, a cidade vai encher. Então todo aquele material que nós levamos foi perdido. Mas eu acredito que o sindicato é um instrumento de luta. Olha, era uma festa.
A Justiça do Trabalho, ela sempre foi, como algumas pessoas, odiada por uns e amada por outros. Funcionava na rua Conselho Cristiano 29, esquina de 7 de abril. Um prédio comum, foi ali que eu tomei posse e comecei. Aí eu entrei, gostei, fiz um monte de amigos lá dentro. Nunca mais saí depois que aposentei só. Entrava-se, tinha um relógio ponto ali na entrada, logo na porta. Tinha um bar que era do Silvio, que depois foi oficial de justiça. Ingressei no tribunal em 1964, considero o primeiro concurso público que o tribunal providenciou, né? E quando eu terminei a minha 11ª folha, eu fui toda orgulhosa mostrar para a Dona Ivone. Ela disse, você não datilografou no verso? Eu falei, não. Ela disse, então, sinto muito, mas o serviço está perdido. Isso é muito triste. Bom, eu pedi uma licença para cuidar dos problemas, porque eu não podia voltar. Sei que o fato foi concedida a licença por 2 anos, então eu deveria voltar daí 2 anos, mas eu nunca pude voltar. E na data que deveria comparecer, eles moveram um processo administrativo para me demitir. E aí que eu fui demitida. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora do Brasil. Eu acho que eu trabalhei todo o tempo sem uma falta. E como eu nunca ficava doente também, nem para... Não, licença, não. Me lembro de um tiroteio que houve perto do prédio da Justiça do Trabalho, não tinha esconderijo de comunista. Bom, metralharam o apartamento, o exército metralhou. Essa época da Revolução. Afora os momentos assim, de tensão devido aos 21 anos de ditadura, era uma época que era muito mais assim, eram bem menos funcionários e era uma família, todo mundo conhecia todo mundo. Eu sei que de madrugada eu estava em cima de um monte de caixa, não sei aonde, lá no primeiro subsolo, segundo subsolo, são 4 subsolos, né? Sujo, suado, cansado que nem... Mas como eu, todo mundo participou. Foi uma aventura, uma epopeia. Trabalhava de office boy na época, né? Então eu sempre passava pela porta do tribunal, às vezes com colegas de trabalho, e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse prédio aqui. Eu fiz concurso para trabalhar nesse prédio. Eu fui, assim, num grupo, vamos dizer assim, de 10 casais, quer dizer, 20 pessoas, a única mulher que trabalhava era eu. Mas enfrentei bem. Tanto era comum que eu tinha funcionários que iam casar, e eu chamava na minha sala e falava assim, olha, não saia do emprego. Case, mas não saia, porque aconteceu comigo. Naquele tempo, a Justiça do Trabalho, as meninas se vestiam para se exibirem. E estava sempre ruim a verba, estava sempre zerando. E cada vez que zerava, eu corria para lá. A minha função era essa, correr atrás do dinheiro em Brasília. Por isso que eu viajava muito. Amadureci muito trabalhando. Eu aprendi a resolver meus problemas, a cabeça fica outra. Eu aceito mais as coisas que no trabalho não aceita. A gente que pegou tudo isso daqui, vê como cresceu aquilo virou uma cidade. O que era, nossa Senhora.
Bom, tinha meu pai, que foi presidente do tribunal, tinha meu irmão Luiz Antônio, que mora em Santos, tinha a Renê, minha irmã. Quando eu completei os 18 anos, acho que foi nessa faixa etária, eu estava a trabalhar, fui nomeado pelo juiz, o presidente, que sonava na rua Conselho Cristiano 29. Foi ali que eu tomei posse e comecei. Não sei se eu fui direto, não, acho que foi na terceira junta, Carlos Bandeira Ariza era o presidente. Era datilógrafo com aquelas máquinas antigas. Muitos colegas que foram diretores de secretaria fizeram concurso para juiz e foram nomeados juiz. Quando não havia acordo, julgava o processo ali quase que na hora. Eu me lembro de um tiroteio que houve perto do prédio da Justiça do Trabalho. Não tinha esconderijo de comunista, eles eram metralhadores. Essa época da Revolução. Eu me lembro do juiz esquerdista naquela época, Carlos Figueiredo Sala, um advogado, tinha muito, Rio Branco Paranhos. Então eu percebi que eu estava num antro de comunistas. Aquele era um prédio comum, da Rego Freitas, nós fomos para, não sei, nós chegamos a ir para a Luz lá, o prédio era de uma fábrica de tecido. Eu ia toda noite a Santos para assistir 3 horas e voltava para jantar à meia-noite. Meu pai era muito amigo do Adhemar de Barros. E de procurador do Estado, ele foi depois nomeado juiz do trabalho. Era aquela, como se chama hoje, a nomeação de família, tinha muito, usava isso. Aí eu entrei, gostei, fiz um monte de amigos lá dentro. Nunca mais saí depois que aposentei só. Tanto era comum que eu tinha funcionários que iam casar e falavam assim, olha, não saia do emprego. Case, mas não saia, porque aconteceu comigo. Mas eram raras as mulheres. Agora, no tribunal não tinha na junta, né? O diretor lá do tribunal, o doutor Mário Pimenta de Moura, falou assim, olha, vamos parar com essa vida de passear, você vai trabalhar comigo. Vai cortar essas unhas, você vai ser datilógrafa. Quando foi no fim do dia, eu falei, Valdir, ainda bem que hoje é quinta-feira, eu não vou trabalhar amanhã. Mas eu acostumei logo. O horário eu tinha, das 11 às 7, né? E sábado não trabalhava. Embaixo tinha o bar, fazia um bacalhau, a gente comia o bacalhau. Mas era muito animado. A gente conhecia todo mundo, né? Aí que nós fomos lá para perto da Estação da Luz, depois para Rio Branco e depois para Consolação.
Eu tive uma sala espetacular, a Isabel muito caprichosa, ela que bolou toda a mudança, aquelas portas de ferro contra incêndio, né? Naquela época era uma maravilha, hoje em dia não é nada. Eu amadureci muito trabalhando. Eu aprendi a resolver meus problemas, a cabeça fica outra. Eu aceito mais as coisas, coisa que não trabalha não aceita, né? Para falar a verdade, eu tenho tudo que eu quero, graças a Deus. Agradeço a Deus e a meu pai, sabe? A vida que eu levo. Simples, mas sossegada, né? Quando eu entrei lá em 57, era uma repartição pequena do Poder Judiciário, quer dizer, não tinha prédio próprio, não tinha funcionário. Meu nome é Luiz Antônio de Toledo Leite, eu assumi e tomei posse na Justiça do Trabalho em 2 de agosto de 57. A Justiça do Trabalho tinha um prédio alugado de 10 andares na Rego Freitas. Entrava, tinha o relógio ponto, depois tinha o distribuidor, depois tinha os elevadores, depois tinha uma escadinha, descia, tinha um bar. E o concessionário era o Silvio, antes de ser funcionário. O fato que era muito interessante, que nós não recebíamos por banco. Então descia todos os funcionários da primeira ajuda, formava a fila para receber o ordenado. Por 2 vezes eu recebi uma ligação ameaçando de bomba no prédio. Procura de advogado pelo Exército, Polícia Federal, dentro do prédio. Cheguei lá em Campinas, uma senhora me abriu a porta e falou assim para mim: é só depois do meio-dia. Eu falei: mas eu sou o novo chefe de secretaria, que sou eu. O padre cismou de me perguntar por que aquele carrinho era redondinho e parecia um ovo. Eu falei: sabe o que é, padre? É que quando ele capota, ele já cai de pé. Se eu quer ver uma coisa, eu vou dar uma capotada pro senhor aqui, pro senhor dar uma olhada. Tinha festas e reuniões, e no dia seguinte todo mundo já comentava quem é que saiu com alguém, alguém saiu com o outro. Era uma focaiada louca que tinha aquele negócio. A gente que pegou tudo isso daqui, vê como cresceu aquilo virou uma cidade. O que era, nossa Senhora.
acho que eu trabalhei todo o tempo sem uma falta. E como eu nunca ficava doente também, nem para poder, né, licença, não. Eu gostava de trabalhar. Maria Antônia Sávio, eu entrei no tribunal mais ou menos em 1963. Meu pai tinha uma fazendinha e teve a crise de 29. E por isso nós saímos de lá e viemos morar em São Paulo. Trabalhei no DNF de São Paulo como operária e eu revisava os defeitos dos tecidos. O Carlos Sá era nosso amigo, ele me convidou e falou, está precisando de escriturário, se quiser você vai para lá. Quando eu entrei era na Rigo Freitas. Na Rigo Freitas era um predinho velho, pequeno, apertado. Eles me levaram no DOPS, do ICOD. Eu falei pro rapaz que me interrogava, o senhor quer que eu assine? Ele falou, não precisa assinar, é tudo ilegal. Eu senti uma alegria muito grande, porque eu achava que ele estava sendo processado injustamente. Rasgavam os livros. A polícia foi muito cruel na época. A minha mãe era muito revoltada, ela pegou um pau e falou, venha, que o senhor não entra. Naquele tempo, a gente trabalha, as meninas se vestiam para se exibirem. Tinha muita gente assim rica que tinha ficado numa situação pior e foram nomeadas. Tinha até uma irmã do Portinari, um caráter muito especial. Então ele ajudava todo mundo. O tribunal para mim foi uma coisa muito boa. E eu consegui me manter meus pais. Eu acho que esse trabalho para mim foi uma mãe. Tudo na vida está jogada num tempo e num espaço. Há determinada época da tua vida que você tem que tomar atitudes. Meu nome é Benedicta Sávio, eu fiquei no tribunal uns 15 anos por aí. Tinha na época 5 desembargadores, nada mais. Parece que hoje tem muito mais. E tinha uma amiga que era amiga do Carlos. E ele foi me namorando pelo espelho. Tinha interferência, porque não podia deixar de ser. Ela abriu a apostila e falou, não me dá aqui, não me dê aqui, não me dê aqui. Por isso que é importante a cabeça do magistrado, que ele tenha um sentido social de justiça. Não concebia a ideia de que ninguém fizesse nada. Foi aí que a UDOPS chegou lá em casa, a Polícia UBAN, Operação Bandeirantes.
Bom, eu pedi uma licença, não pude voltar por questão política e eles me demitiram. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora. Muitos colegas nossos foram presos, torturados, exilados e a gente foi para o Chile. Eu era inclusive companheira do André, nós íamos muito juntos nas manifestações. E o Darcy vivia lá em casa, o Darcy era, inclusive disse que foi apaixonado por mim. Portugal foi a melhor de todas. Cheguei no pátio, a senhora falou, boa noite, senhorita. Tão linda. Eu falei, meu Deus, só minha língua, não, eu quero falar em português, que bonito. E eu voltei de navio. Aí eu entrei com processo no tribunal e foi aprovado por unanimidade. Me reintegraram no tribunal. Tive muitas alegrias, tive tristezas, vivi, enfim. Quer dizer, quando ele soube que era Deise Conrado, ele pegou, mandou eu entrar. E eu tropecei no meu guarda-chuva e caí no meio da sala. E ele falou, tá contratado, não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Meu nome é Deise Conrado Bach. O último cargo em que eu estive no tribunal foi de diretora do Serviço de Certidões, Traslados e Arquivo Geral. E quando eu terminei minha 11ª folha, eu fui toda orgulhosa mostrar para a Dona Ivone. Ela disse, se você não datilografou no verso? Eu falei, não. Ela disse, então, sinto muito, mas o serviço está perdido. E a gente podia fazer no máximo com 4 cópias datilografadas, porque senão ficava meio borrado, que eu não sei se vocês conhecem o que é papel carbono, mas era com ele que nós trabalhávamos. Era tudo muito apertado, as salas eram muito pequenas, as mesas quase que batiam uma na outra. Me lembro até que tinha um cinema na frente do tribunal. O ano inteiro passava filme pornográfico, na Semana Santa passava A Vida de Cristo. Eu fui assim, num grupo, vamos dizer assim, de 10 casais, quer dizer, 20 pessoas, a única mulher que trabalhava era eu. Afinal de contas, ser a chamada de baronesa é muito chique e muito lisonjeada. Que o meu setor atendia público o dia inteiro, entende? Então você aprende a ser educada, mas ao mesmo tempo ser firme. Sempre gostei muito do tribunal e de tudo que eu fazia lá, mas principalmente estar no tribunal me era muito gratificante. A única coisa que eu sinto do tribunal, saudade.
E estava sempre ruim a verba, estava sempre zerando. E cada vez que zerava eu corria para lá. A minha função era essa, correr atrás do dinheiro em Brasília. Meu nome é Edson Vieira Pinto, ingressei no tribunal em 1964. Eu considero o primeiro concurso público que o tribunal providenciou. Aquilo foi uma proeza, aquilo foi épico. Os carros velhos, máquina de escrever velha, tudo caindo aos pedaços aqui. E era justamente a área de orçamento e finanças que ninguém queria, né? Sujo, suado, cansado que nem cachorro doido. Mas como eu, todo mundo participou. Foi uma aventura, uma epopeia. E de um dia para o outro ele resolveu, tá bom? O homem era uma fera. Eu fiquei no tribunal a noite inteira, não vim dormir em casa, para poder fechar a papelada para mandar para Brasília no primeiro malote, né? Você vai ter que esperar um pouco de tempo, porque quem tem revelino, falou para ele, quem tem revelino é duro achar um substituto. Os aperitivos de fim de expediente, os campeonatos de sinuca que a gente fazia. E eu vim para cá, fui fazer curso de história de quadrinho, desenhei, me diverti aí, tá bom? Sem amor não existe nada. Eu dei o melhor de mim e recebi o melhor de todos. A Justiça do Trabalho, ela sempre foi, como algumas pessoas, odiada por uns e amada por outros. Meu nome é Luiz da Silva Falcão, o meu cargo de carreira é analista judiciário executante de mandados. Eu prestei concurso no ano de 81 e tomei posse no dia 30 de março de 1982. Trabalhava de office boy na época, né? Então eu sempre passava pela porta do tribunal, às vezes com colegas de trabalho, e eu falava assim, um dia eu vou trabalhar nesse prédio aqui. Eu fiz concurso para trabalhar nesse prédio. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu entrei na sala da Dona Isabel e ela olhou para mim e eu sorri para ela. Ela falou assim, com um sorriso destes, você não precisa pedir, você basta sorrir. Eu queria ser juiz, mas diretor, eu nunca tinha pensado. Houve uma enchente muito grande na cidade de Catanduva. No meio da madrugada, nós fomos acordados no hotel aos gritos. Corram, corram, corram que a cidade vai encher, a cidade vai encher, a cidade vai encher. Então todo aquele material que nós levamos foi perdido. Mas eu acredito que o sindicato é um instrumento de luta. Olha, era uma festa.